Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, limitou a 6,91% o percentual do reajuste anual que poderá ser aplicado aos planos de saúde e de assistência médica individuais e familiares regulamentados, que são contratados a partir do dia 1º de janeiro de 99. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que a Maria nos passe informações, porque há riscos, Maria, desse reajuste passar desse percentual, e se isso passar, o que as pessoas devem fazer? Porque a ANS ela dá uma média até 6,91, mas aí os planos já vão em cima, né? Já bota de 6,91 e não reduz nem um cabelinho de sapo. Que coisa, né? Isso mesmo, Wilson. Para arredondar para menos está bem difícil, viu? Mas eles devem sim seguir esse teto de 6,91, que é o reajuste máximo. Agora, existem outras preocupações para o usuário, que deve ficar atento, por exemplo, às cobranças de valores retroativos, para saber, inclusive, se não está sendo cobrado a mais. Esse aumento que já começa a ser vir, né, no caso da conta dos usuários a partir agora do mês de julho. Aqui do meu lado está o advogado Juliano Pessoa para falar sobre isso e os cuidados, né, que o usuário deve ter na hora aí de conferir a fatura, né, o seu boleto aí com o valor do plano de saúde. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Boa tarde, de fato, doutor Juliano. É importante que o consumidor, Maria, como você ressaltou, fique de olho no boleto. A partir de agora, verificando se de fato vai vir esse percentual, que é o percentual máximo, como o Wilson destacou na abertura, né? As operadoras, caso desejem, podem fazer uma implementação inferior, mas jamais ultrapassar esse percentual. E os planos, quando é que eles receberão esse reajuste? De acordo com o aniversário, como a gente chama. O aniversário nada mais é do que a data de contratação desse plano. Então, aqueles que foram contratados em maio e junho, virão em julho e agosto. Como é que essa conta é feita para que o consumidor entenda e consiga conferir? Vamos supor um plano de R$100, né? O reajuste será de R$ 6,91. Então, passará a ser a mensalidade de R$ 106,91. Se houver retroativo para virá R$ 106,91 mais R$ 6,91, que equivale a um mês retroativo. Então, se forem 2 meses, virão 2 meses assim. Até agosto, isso deve ser implementado para os planos que vão retroagir. Além disso, é somente acompanhar, e vale destacar aqui que esse reajuste é especificamente do plano individual e familiar. Os planos coletivos não entram nesse bojo, porque não é a ANS que determina o percentual, né? Então, somente plano individual e familiar, que equivale hoje a aproximadamente 16% da totalidade dos mais de 50 milhões. Então, os consumidores que estiverem nesses planos, de fato, é só monitorar, acompanhar o seu boleto e verificar se a operadora irá cumprir rigorosamente o que está sendo determinado. Bom, para a gente que tem plano de saúde já acha muito, né, esse 6,91. Inclusive foi uma queda de braço, né, entre a ANS e as operadoras que queriam bem mais, aí alegando aí que estão operando no vermelho. Veja, essa alegação sempre existe, infelizmente ela não consegue se efetivar, né, Maria? Porque nós temos relatórios da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, referente ao ano passado, e os planos tiveram faturamentos de 3 bilhões de reais. Então, ou seja, não tem como a gente falar de vermelho. Mas levanta outra discussão também, né, que é a gente acompanhar como é que se dará o reajuste dos planos coletivos, por exemplo, né? Porque a ANS faz exatamente o mesmo cálculo que deve ser feito pelas operadoras quando do reajuste dos planos coletivos, verificando o preço dos insumos, dos serviços médicos, da utilização desses serviços para poder fazer essa aferição de qual é o percentual de reajuste. E nós tivemos um reajuste, inclusive, este ano, no individual e familiar, menor do que o ano passado, né? O ano passado foi 9,63, agora 6,91. Então, é preciso que a gente acompanhe, porque é o maior percentual da população. Hoje está inserido no coletivo, né? Nos empresariais e coletivos por adesão. Então é importante que a gente verifique como é que isso se dará, e a agência também precisa ser muito efetiva nesse aspecto, porque muitas vezes a gente se depara com reajustes acima de 25%, 30%, 35%, então é muito elevado e a gente sempre questiona isso. Por que somente esses planos têm uma sinistralidade tão grande? Não é concebível a gente aceitar que os planos individuais e familiares não têm sinistralidade. Eles também têm sinistralidade, são constatadas, são percebidas, e mesmo assim o percentual é infinitamente menor quando a gente compara com esses outros planos. Então é importante, de fato, que as pessoas, se deparando com algo que chame atenção, que traga algum tipo de
de exacerbação, né, na aplicação desses reajustes, que as pessoas busquem ajuda, de fato, primeiramente na própria Agência Nacional, nos órgãos de proteção e defesa e até num profissional de sua confiança para poder, de repente, ver se há espaço para questionar o caso concreto. E, Juliano, normalmente essa data da contratação, ela vem no boleto? Como é que a pessoa, né, o usuário, pode saber quando é que vai vir esse reajuste dele? Qual é a data do contrato dele, por exemplo? Veja, se ele tiver cópia do contrato, isso está lá, né, diretamente posto. Geralmente as operadoras, até por motivo de transparência, quando informam o reajuste, eles informam também qual é a data de contratação daquele plano. Se a informação não estiver clara, Maria, nem ele tiver a cópia, nem tiver no boleto, é importante que o consumidor faça contato com a sua operadora e peça esta informação, né? Além disso, ele pode, se for o caso, também pedir até uma cópia do seu contrato, né? É direito do consumidor ele dispor da documentação de algo que ele contratou. Então, a operadora não pode criar obstáculo nesse sentido. Então, no mínimo, a informação deve ser repassada e, se ele tiver dificuldade, ele pode ainda buscar acesso à informação junto à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza, vale ressaltar, todas essas operadoras e todo esse mercado, e caso exista algum tipo de prática que possa ser classificada como uma prática abusiva ou que a operadora não está cumprindo a legislação ou as regulamentações da agência, a própria agência poderá implementar alguma sanção, né, administrativa, inicialmente, em face dessa operadora. Então, é importante que o consumidor tenha sempre esse hábito. Busca a sua operadora, não havendo possibilidade de acessar o que ele está desejando, ele busque ajuda na própria agência, que ela fará contato com aquela operadora diretamente, pedindo esclarecimento do caso. Muito obrigada, então, pelas informações, Wilson. A gente não dá para fugir, né, desse aumento, mas a gente tem que ficar atento, né? Sempre conferir o boleto, né? Conferir se as informações ali estão corretas e também fazer as contas. Bota na ponta do lápis, ver se realmente o aumento, o reajuste condiz com aquele que é o teto aí determinado pela ANS. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria. Deixa eu aproveitar, o doutor Juliano está com o nosso ponto. Eu queria só fazer esse questionamento para ele poder responder, não só a mim, mas a todos os usuários que ficam sem entender muitas vezes esse reajuste de 6,91%. Doutor Juliano, primeiro, boa tarde, obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. De onde veio essa referência dos 6,91%? Porque a inflação deu 3,69%, né, pelo INPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. De onde é que fica essa referência, praticamente o dobro do valor que foi reajustado pela ANS? Boa tarde. Boa tarde, isso é ótimo essa sua pergunta para a gente esclarecer de fato, porque é meio confuso, né, principalmente para o consumidor. Mas veja só, por que não é idêntico à inflação? Né? A inflação ela leva em conta somente a variação de preço. No caso do plano de saúde, leva-se em conta os valores dos serviços, né, o valor dos equipamentos de saúde que são utilizados e o valor da utilização em si. Então, ou seja, além da variação de preço, e o IPCA faz parte desse cômputo também no caso do plano de saúde, mas além da variação é levada em consideração a utilização. Então, por isso que existe uma distorção para mais, né, no caso dos planos de saúde, por conta disso, porque e é o que se chama de sinistralidade. A utilização daqueles serviços fazem parte do cômputo de reajuste, né? Para não haver um desequilíbrio de fato nesse contrato, porque o consumidor estaria utilizando mais do que arcando com aquela despesa. Então, isso também faz parte dessa balança, vamos dizer assim, desse cômputo. E realmente a gente sempre vai ter essa diferença quando compara diretamente com a inflação, por conta do custo e também da utilização que é levada em consideração.